olha aí, meu amigo, o Lula quer porque quer ser candidato para o ano que vem. Até, inclusive, desmentindo o que ele falou na época da campanha de 2022, que não tinha condições dele ser candidato novamente, porque com 81 anos, quem que conseguiria ser candidato, ser presidente da República de uma forma bastante eficiente? Pois bem, abandonou isso tudo, porque na verdade ele é a única coisa que sobrou para a esquerda hoje. Não há outro candidato viável. Todas as pesquisas mostram que Ciro Gomes, Fernando Haddad, qualquer um desses nomes vai tomar um pau de quem quer que seja da direita. E as pesquisas também, aí é que está o grande problema do Lula. As pesquisas mostram que ele perde de todo mundo também. No segundo turno, o cara já é um candidato inviável. E é por isso que ele já assumiu a campanha eleitoral. Está em plena campanha eleitoral neste momento, viajando pra caramba por aí, falando, indo a estados-chave e enfiando o pé na jaca em matéria de gastos. Porém, nada disso tem melhorado o lado dele. Vamos conversar sobre essas possibilidades. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? O Lula tá a todo vapor nessa tendência aqui. Veja, né, que ele foi lá na fábrica da Nissan, né? Depois foi aqui na Via Dutra, na UFF, meu amigo, aí Faculdade Federal, aí é todo mundo fazendo L mesmo. A gente já viu nas pesquisas eleitorais que, aliás, esse povo feio, né? Caramba, meu amigo, que povo feio. Não sei se Universidade Federal é proibido ter gente bonita, deve ter alguma coisa no estatuto que proíba, né? Mas as pesquisas mostram. Pessoal entre 16 e 24 anos, os cabeça de bagre, você que assiste o meu canal e é dessa idade não é cabeça de bagre, você é uma pessoa instruída, você é uma pessoa iluminada. Mas, convenhamos, a maior parte do pessoal nessa faixa etária é cabeça de bagre mesmo, né? Então tendem a votar na esquerda. Não entraram para valer no mercado de trabalho, não sentiram o peso da bota estatal pisando no pescoço deles. Então eles tendem a ser eleitores de esquerda, de fato, né? Mas então aqui o pessoal da Veja cita inclusive o que eu falei, né? Que ele vai ser um presidente de um mandato só e que não iria se candidatar novamente, falou o negócio da idade, né? Porque ele vai ter 81 anos no ano que vem. Então, realmente, ele colocou essa condição, inclusive, para não se reeleger. O pessoal do PT até acreditou nisso. Parece que começaram umas conversas para ver quem seria o sucessor dele. Enfim, né? Todo mundo sempre soube que o Lula iria se candidatar de novo. O cara não vai largar o osso. O cara é simplesmente viciado no poder. Então, agora, né? Quem tinha dúvidas a esse respeito não tem mais, dado o histórico do Lula nas últimas semanas. Então, o Lula tem empilhado eventos lá em Brasília, em outras partes do Brasil, em tom eleitoral, em tom de campanha mesmo, falando que fez não sei o que vai fazer mais um monte de coisas, um monte de promessas aí, né? Enfim, várias coisas nesse sentido, basicamente deixando claro que ele é candidato à reeleição. Em fevereiro, por exemplo, né? Ele teve um encontro aqui com os prefeitos em Brasília, né? Falou aqui que os prefeitos vão pedir para ele, Lulinha, fica, porque nós precisamos de um presidente que goste de nós, né? Então tá bom, né? Em 3 de abril teve o tal do evento Brasil dando a volta por cima, que foi planejado pelo Sidônio Palmeira, o apanhado dos 2 anos de governo do Lula até o momento, que dá para você fazer um vídeo de 30 segundos para falar o que tem de positivo desse governo e vai ter que encher linguiça ainda, né? Mas enfim, o negócio ali é claro, o mote foi falar que o governo atual é melhor que o Bolsonaro. Simplesmente isso, porque não tem muito o que falar, né? E com a base aliada, o Lula tá azeitando já os critérios para as eleições do ano que vem. O grande problema para o Lula não é a falta de vontade dele de ser candidato, isso ele sempre teve, né? O grande problema para ele realmente é conseguir votos, é ter quem vote nele, porque a coisa nesse sentido está cada vez mais difícil. Então, veja aqui que os cenários, né, da Paraná Pesquisas, eu já trouxe esse cenário aqui em um vídeo específico do meu canal. Veja que no primeiro turno, né, nesse cenário, com o Bolsonaro, o Lula fica em segundo lugar.
Então, o Bolsonaro fica à frente do Lula no primeiro turno, um cenário completamente distinto daquele de 2022, né? E isso aqui ainda contando com um Ronaldo Caiado e um Eduardo Leite aqui, tirando votos do Bolsonaro, coisa que eventualmente pode acontecer, né? E um Ciro Gomes tirando o voto do Lula também. Provavelmente algum cenário do tipo a gente vai ter mesmo, né? Mas veja aqui que mesmo competindo contra Michele Bolsonaro, né, o Lula fica bem próximo aqui, quase empatado no primeiro turno. Um pouco mais de vantagem contra o Tarcísio de Freitas no segundo turno. O Ratinho Júnior não é um candidato viável, no meu entender, neste momento. Agora, no segundo turno, o Lula perde de todo mundo. Aqui perde fácil do Bolsonaro, tranquilamente do Bolsonaro. Perde com algum grau também de facilidade para a Michele e perde até do Tarcísio de Freitas, que tem uma visibilidade, um conhecimento nacional muito menor. Ou seja, o cara tá com problemas eleitorais sérios para o ano que vem, com tendência de queda, porque a cada nova pesquisa que sai, a popularidade dele está menor e as intenções de voto dele também. Em pesquisas há 2 meses atrás, 3 meses atrás, o Lula estava aqui em empate técnico com o Bolsonaro, estava ganhando de outros candidatos, embora por uma margem muito pequena. Agora o jogo já virou nesse sentido, né? Então, né, o Lula tem ido aí para as ruas e vai continuar indo a partir de agora, principalmente, né? Enfim, ele já fez ali uma promessa para 2026 na fábrica da Nissan, né, no Rio de Janeiro. Dia 15 agora que passou, ele falou que até 2030 todas as crianças brasileiras estarão alfabetizadas até o segundo ano. 2030 é o ano em que o próximo presidente termina o seu mandato. Então já é uma promessa de segundo mandato que está acontecendo, né? E ele falou aqui, né? Fez propaganda ali também, né? De quantas escolas que foram feitas no governo dele aí, etc, né? Enfim. E aí ele sempre leva a gente do governo, do alto escalão do governo, para participar desses eventos aí, né? Fernando Haddad teve que se prestar o papel de falar do consignado CLT, que é péssimo, diga-se de passagem, né? E, enfim, participou de um evento lá do Mercado Livre, de investimentos do Mercado Livre, dia 7 de abril agora também. O pessoal participou do anúncio do Minha Casa Minha Vida, outra coisa politiqueira do Lula, sem sombra de dúvidas, e enfim, as coisas vão de fato se acumulando, né? E o Lula tem ido muito a Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, e onde, né, o Lula conseguiu derrotar o Bolsonaro na prática, porque ele ficou ali, né, um pouquinho acima do Bolsonaro em 2022, e acredita-se que a direita vai vencer com tranquilidade em Minas Gerais em 2026, né? Também visitou aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pará, tudo isso aqui no mês de abril. Ou seja, são grandes colégios eleitorais e são importantes nas regiões em que esses estados se localizam, né? Enfim, o pessoal aqui já está falando, né, da oposição, que o Lula não está governando o país, mas está se comportando como candidato à presidência da República. Enfim, isso é um fato. Ele já é um candidato muito antecipado às custas do dinheiro público, porque essas viagens ele não está pegando dinheiro do partido, está pegando dinheiro do governo para fazer. Enfim, né? O fato é, não importa o desespero do Lula, ele está cada vez mais fraco politicamente. E o pessoal já percebeu isso, a base aliada do Lula já percebeu, o pessoal está debandando. Essa é a verdade. Então, o Lula está tentando gastar mais dinheiro com pé de meia, ampliação do Minha Casa Minha Vida, consignado CLT, liberação de FGTS e mais um monte de coisas para tentar comprar votos das pessoas. Não tem outra definição para isso. Tá tentando viajar o Brasil todo para aparecer, para fazer campanha antecipada. Isso tá claro para todo mundo, não vai dar certo, porque o grande problema do Lula é ele e os resultados catastróficos do governo. Não há propaganda que consiga maquiar o que as pessoas estão vendo todos os dias nos supermercados. E não há tendência de melhora disso até meados do ano que vem. Muito pelo contrário, estima-se que os preços vão continuar elevados até o começo do ano que vem, para depois talvez começar algum tipo de movimento de queda, se é que isso vai acontecer de fato, se é que as coisas não vão piorar até lá. Então o Lula está com um grande problema
em matéria de reeleição. O desafio para ele é gigantesco. O cara, no meu entender, na minha opinião, já não é mais um candidato viável em matéria de vitória. Vai chegar no segundo turno, sim, ganhar já é outra história, mas é o que sobrou para a esquerda. A esquerda não tem alternativa, vão ter que apostar todas as fichas de novo no Lula. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.